vamos lá para a aula que eu vou te explicar o que é a leitura interpretativa do antibiograma, tá? Essa aula é muito importante para você entender o que não é, o que é, como fazer, e ainda vou dar exemplos aí de como fazer uma leitura interpretativa do antibiograma, tá bom? Então vamos lá. Então, o que não é uma leitura interpretativa? Você não está fazendo uma leitura interpretativa quando você despreza a harmonia entre a espécie isolada e o antibiograma, ou seja, você não correlaciona, você não olha aquela espécie e vê se aquele antibiograma é viável para ela. Se os mecanismos de resistência intrínseco que estão ali bate com a espécie isolada, tá? Quando faz um registro puramente dos antibióticos resistentes, né? Você olha o antibiograma, vê o que é resistente e coloca lá sem nenhuma interpretação daquilo, tá? Então, isso não é leitura interpretativa. Faz a detecção de mecanismos de resistência avaliando apenas a classe do antibiótico envolvido, né? Você está ali olhando só beta-lactâmicos, procurando beta-lactamase, né? Pouco correlaciona com as outras classes, mas uma Ezibiel, uma carbapenemase que está em plasmídio, você encontra resistência a outras classes, e quando isso está ali seguindo um padrão, isso reforça a sua conclusão de que é uma carbapenemase, uma beta-lactamase ou não. Tá? Eu vou até mostrar um exemplo aqui em Staphylococcus aureus, tá? Que isso é extremamente relevante, tá bom? O que é leitura interpretativa do antibiograma? É julgar a harmonia entre o antibiograma e a espécie isolada. Eu sempre faço essa análise crítica. Esse antibiograma é dessa espécie? Pode ser ou pode não ser, né? Detectar padrão fenotípico de resistência, ao invés de somente procurar ali um mecanismo ou outro. A gente procura padrões, e isso vai fazer você errar muito menos, né? Nesses padrões eu vou estar fazendo uma detecção de mecanismos intrínseco, adquirido, né? Vou ver o envolvimento de outras classes, isso tudo apoia a minha leitura do antibiograma, a definição de alguns genes de resistência, tá? Se você não faz essa leitura, você nunca vai chegar à conclusão de que o mecanismo de resistência é, por exemplo, uma bomba de efluxo. Porque a bomba de efluxo, ela por vezes joga fora um antibiótico, mas joga fora todos os outros que são fisicoquimicamente semelhantes a ele. Entendeu? Tem uma lipofilidade semelhante, um tamanho de molécula semelhante, tá? E mesmo sendo semelhantes, eles podem pertencer a classes totalmente diferentes, entendeu? Então você precisa ter essa consciência, senão você vai viver fazendo detecção só de Ezibiel e carbapenemase e vai achar que é o melhor microbiologista do mundo, como é um caso comum entre nós microbiologistas, entendeu? Então você tem que ter essa ideia por trás, tá? Fazendo a leitura interpretativa, você vai entender o antibiograma como um todo, tá bom? E, além do mais, você vai investigar padrão fenotípico incomum. Você encontrou uma coisa incomum, você tem que ir ali na base de dados, né? No PubMed, em algum lugar, e pesquisar para ver se não surgiu ou chegou ou emergiu um mecanismo de resistência que você desconhece, tá bom? E isso é importante, tá? Porque a resistência bacteriana é uma coisa que está em constante evolução, né? Então a gente precisa ainda deixar esse ponto em aberto aí. Tá? Sempre pesquisar algum mecanismo que você não está reconhecendo. Tá? E por que fazer a leitura interpretativa? Você vai fazer ela por quê? Você vai fazer para você dominar de vez a leitura do antibiograma, reconhecer mecanismos de resistência, né? Mas reconhecer com propriedade.
entendeu? Com conhecimento, com segurança, tá? Sabendo fazer a leitura interpretativa, você vai prevenir erros graves, como eu já falei no início dessa aula. O que é um erro grave? É liberar resistente um antibiótico que era sensível, né? O médico não vai usar esse antibiótico, e talvez ele era barato, era muito efetivo, e aí vai. E o erro muito grave, que é liberar como sensível um antibiótico que era resistente, né? E ainda falei de como a gente pensa errado, né? A gente se preocupa com o R que está no antibiograma. A gente deveria se preocupar ainda mais com o S que a gente libera, tá? Então esse já é um grande ponto de desafio aí para você, né? Da sua forma de pensar, tá bom? Fazendo a leitura interpretativa, você vai ver ao longo do curso que você previne muito desses erros aí, tá? Você vai diminuir gastos e retrabalho com repetições, porque tem muita gente que fica repetindo alguma resistência crítica que ele achou, tá? Com medo daquilo ser um erro, mas ele poderia só ter correlacionado o que ele está vendo, resistência a uma classe, a outra, a espécie que eu identifiquei, e ele tem uma certeza de que aquilo de fato está resistente, sem eu precisar repetir o meu painel de automação e gastar mais, né? Refazer um antibiograma que é retrabalho, né? Então, tudo isso a gente consegue a gente vai ter proveito com essa leitura aí interpretativa e impedir falha terapêutica, porque um antibiograma liberado errado resulta em antibiótico terapia errada, resulta em falha terapêutica, e você sabe, falha terapêutica em paciente grave é óbito, tá? Então fique muito atento a isso, tá bom? E como fazer a leitura interpretativa do antibiograma? Bom, tem um método. O método é esse, é simples, tá? Primeira coisa é conhecer a espécie, tá? Qual bactéria está ali? Qual bactéria foi identificada? Eu conheço essa espécie. Se você conhece o número limitado de espécie, eu recomendo você fortemente fazer o curso Método de Raciocínio em Microbiologia, para você conhecer o mundo da microbiologia. Tá? As diversas espécies que chegam no laboratório de microbiologia, tá? E também os seus mecanismos intrínsecos, né? Esse curso vai te dar tabelas com mecanismos intrínsecos de resistência. O BRCast produz essas tabelas também, tá? Então isso não é um problema. Você imprime, guarda no seu laboratório e sempre consulta, tá? Deixa ali do lado da sua automação, do lado do local onde se lê antibiograma, veja se tem aquelas resistências intrínsecas para aquela espécie que foi identificada, tá? Com o passar do tempo você nem vai consultar mais essa tabela, porque você transferiu o conhecimento da tabela para sua mente, tá? E quando eu vejo o mecanismo de resistência, eu sempre vou partir dos quatro principais mecanismos de resistência, que eu fiz até um acrônimo, que é o SIB, de sítio, né? Alteração de sítio, que é a impermeabilidade, a bomba de efluxo e mecanismo enzimático. Todos esses mecanismos têm que estar na sua cabeça, e eu vou te ensinar como suspeitar de cada um. Tá? Se você não tem isso em mente, você não pensa em outros mecanismos, você vai ser como a maioria dos microbiologistas. Consegue detectar somente AmpC, Ezibiel e carbapenemase, por vezes mal, entendeu? Então você tem que pensar dessa forma aqui, tá? Então sempre partir dos 4 mecanismos de resistência, usando esse acrônimo SIB, tá? Para analisar os mecanismos adquiridos de resistência e reconhecer padrões de resistência gerados por um ou vários mecanismos, principalmente entre bactérias. Elas possuem muito mais de um mecanismo de resistência, e por vezes redundante, tá?
tem uma SBL, tem uma penicilinase, tem uma carbapenemase, isso se junta, associa com bomba de refluxo. Então, é possível perceber em algum momento a atuação de múltiplos mecanismos, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Olha a espécie que está ali identificada, lembra dos mecanismos os mecanismos intrínsecos de resistência, tá? Vê o que é mecanismo adquirido, pensa no CIB para avaliar essa resistência adquirida, né? Foi uma alteração de sítio, foi uma impermeabilidade, foi uma bomba de refluxo, foi um mecanismo enzimático, tá? E por vezes a gente entra no mecanismo enzimático e tenta desvendar qual é a enzima, principalmente se for a beta-lactamase, tá? Então é isso que a gente vai fazer, tá? Então vamos lá, deixa eu te mostrar como a gente faz isso aqui, ó. Eu tô aqui com um Proteus mirabilis, né? O Proteus mirabilis não tem resistência intrínseca quando a gente está falando dos antibióticos usados aí, testados, né, para enterobactérias. Então, o que eu tenho de resistência adquirida? Tenho a psilina e tenho aqui um imipenem resistente. Curioso, hein? Pessoal, eu já presenciei paciente mantido em precaução de contato por causa desse laudo, tá? Chegou esse laudo lá na CCH, eles viram que tinha resistência aos carbapenens e deixou o paciente precaução de contato. Será que isso está certo? Vamos avaliar esse laudo aqui. Bom, esse laudo hoje ele tá aí, tem desafiado muitos microbiologistas. Antes ele não aparecia, tá? Porque os pontos de corte para carbapenem eram muito mais altos, tá? Isso não acontecia principalmente antes de 2010, depois que atualizaram os pontos de corte, né? Esses pontos de cortes, que é ali onde eu vou ver, né? Encontrei ali um halo, eu consulto nesse documento se esse halo é de sensibilidade, sensibilidade é dependente da dose, né? Ou resistência, né? Então, quando eu vejo aqui esse imipenem resistente, será que isso é uma carbapenemase? Né? Será? Não, isso não é carbapenemase. Por quê? A carbapenemase, o que é comum dessa enzima? Ela sai destruindo antibióticos, principalmente os mais fracos, até os mais fortes, entendeu? Então, a carbapenemase ela sai destruindo penicilinas, cefalosporinas e também os carbapenens. Aqui eu tenho uma resistência específica ao imipenem. E quem já está estudando já vai reconhecer isso aqui. A tribuproti, Proteus, Morganella e Providência tem uma insensibilidade intrínseca ao imipenem. Por quê? Porque a porcentagem de PBP2, ou proteína ligadora de penicilina, que é aquela proteína que constrói a parede, a porcentagem de PBP2 nessa tribo é menor e ainda possui uma insensibilidade característica ao imipenem. A gente vai ver em outros momentos que o imipenem não é qualquer carbapenem. Ele é bem diferente, tanto que as carbapenemases têm dificuldade para hidrolisar principalmente ele. Ele é o único carbapenem que pode ser hidrolisado por uma enzima renal, por isso que ele vem associado com um composto que inibe essa enzima renal, tá? Por quê? Porque ele é diferente. E o fato dele ser diferente tem alguns benefícios, né, que eu falei. É mais difícil uma carbapenemase hidrolisar, porém tem alguns malefícios. Tem mecanismos de resistência que afeta principalmente ele. E esse é um caso. A insensibilidade da PBP2 da tribo Proti afeta principalmente imipenem, tá? E por vezes é importante a gente colocar até uma nota alertando sobre isso, tá? A família Morganellaceae, né, que é ali Proteus, Providência, Morganella, apresenta insensibilidade a imipenem por outros mecanismos não relacionados à produção de carbapenemase, tá?
Para quê? Para CCH não deixar aquele paciente ou manter aquele paciente em precaução de contato, o médico não achar que ele não pode usar um meropenem, né? Claro que nesse caso tem várias outras opções, tá? Mas tem que reconhecer o mecanismo, porque ele, por trás desse conhecimento, né, ou por meio desse conhecimento, muitas coisas serão solucionadas, tá? Olha aqui que interessante esse caso. A minha aluna, né, chegou em mim num curso e falou: ô professor, se eu tivesse tido essa aula há uma semana atrás, eu não tinha passado por um momento lá muito turbulento no meu laboratório, que foi um infectologista questionando o meu laudo. E ela me mandou a mensagem. Ele tá falando aqui, ó, que ele recebeu, né, um laudo de Pseudomonas aeruginosa, e nesse laudo era igual esse aqui, ó, tinha resistência a imipenem, tinha sensibilidade a meropenem e a sensibilidade a outros antibióticos, né, ou cefalosporinas, inclusive, que na cabeça do médico, cefalosporina é menos eficiente do que um carbapenem, mas não é bem assim. Tá? Depende do mecanismo envolvido. Hoje você vai ver que com a atualização a gente nem libera muitas dessas cefalosporinas como S, vai liberar como I, né? Mas o MIC continua sendo, né, o que eu achar ali, né? Então isso não vai te atrapalhar, tá bom? Ali esse laudo não estando atualizado, né, porque é um laudo antigo, não vai te atrapalhar no entendimento, tá? Do que eu quero te mostrar aqui agora. Então, na cabeça desse infectologista, tinha o quê? Daquele SAIB, né, do CIB, tinha somente o mecanismo enzimático, que é a carbapenemase. Né, e a carbapenemase hidrolisa o imipenem, né, e todos os outros beta-lactâmicos, como eu te falei. Entendeu? Só que ele esqueceu que existe, além da enzima, existe bomba de efluxo, existe impermeabilidade, existe modificação do alvo, tá? E o que que tá acontecendo aqui? Aqui não é mecanismo enzimático, não tem aquela resistência gradual, pegando dos mais fracos aos mais fortes, né? Os mais novos beta-lactâmicos, tá? Aqui tem uma resistência exclusiva a imipenem. Isso pode acontecer? Pode, tá? Se a Pseudomonas perder a porina, OPRD, como eu já falei, imipenem é um carbapenem diferente, né? Vai afetar principalmente a passagem dele para dentro ali, ultrapassar a membrana externa e inibir a formação do peptídeo glicano, né? Célio, isso existe? Existe. Tá aqui o artigo, tá? Que tá lá também no banco de materiais para você, mostrando que se a Pseudomonas perde a porina ao PRD, ela vai afetar principalmente o imipenem, tá bom? Olha aqui, ó, agora um antibiograma com disco para você ver que se a Pseudomonas perder a porina ao PRD, ela vai afetar especificamente o imipenem. Então, aquele laudo, ele é possível, tá? A aluna sofreu, né, ali uma crítica, ela não sabia responder na época, tá? Eu nem sei o que ela fez, né? No final, nem sei qual atitude ela tomou. Só que o laudo dela estava certo, ela repetiu 1, 2, 3 vezes um laudo correto, ela gastou mais, deu retrabalho, mais gasto, para tentar comprovar uma coisa que é verdade, né? Era verdade. Como eu falei, o imipenem, ele é um carbapenem bem diferente, ele não tem esse anel heterocíclico que outros carbapenems têm. Isso faz com que ele precise ultrapassar a membrana externa por uma porina específica, que é a OPRD em Pseudomonas, né? Então, não tendo esse anel, ele tem características muito específicas dele, tá? E faz com que ele dependa da porina OPRD. Se a bactéria perde essa porina, o imipenem não consegue penetrar a membrana externa e não chega ali na síntese de peptídeo glicano para inibir aquela síntese, né? Logo, a bactéria fica resistente, tá bom? Então, era um antibiograma
viável. E eu sempre oriento os meus alunos, comente o seu laudo, principalmente quando for um laudo crítico, tá? Então, vendo esse laudo, sabendo que o infectologista pode questionar o meu laudo, sabendo que eu sou microbiologista e sei muito de resistência bacteriana, eu vou comentar esse laudo. Por quê? Quando ele surgir ali uma crítica na cabeça dele, ele vai ver a nota. Nossa, eu achei estranho, o microbiologista achou estranho e ainda comentou a estranheza, né? Então tá ali, ó, cepas de Pseudomonas aeruginosa podem apresentar resistência a imipenem e sensibilidade a meropenem e às cefalosporinas quando a perda de porina ao PRD estiver envolvido. E ainda coloco o artigo se o médico quiser estudar mais sobre esse mecanismo, né? Essas notas aqui estão no curso de notas que eu ofereço também. Tá? Tem várias notas lá que você pode usar, tá bom? Um próximo laudo extremamente importante. Veja aqui. Isso aqui é corriqueiro do dia a dia, né? Você tem lá um Staphylococcus aureus e você vê resistência a penicilina e a oxacilina. Beleza, eu tenho MARSA próximo laudo. Será que é próximo laudo? Pessoal, olha aqui. Eu conheço um antibiograma de um Staphylococcus resistente à oxacilina, de um MARSA. Eu não tenho só resistência a beta-lactâmicos. Como eu falei, a leitura interpretativa, ela leva em consideração o conjunto, o antibiograma como um todo. Né? Em um MARSA hospitalar, se eu tivesse um MARSA da comunidade, eu teria menos resistência. Mas, enfim, um MARSA hospitalar, eu tenho resistência a outras classes, por vezes a fluoquinolonas, a aminoglicosídeos, né? A macrolídeos, a clindamicina. Eu não estou vendo nada aqui. É um Staphylo aureus resistente apenas beta-lactâmicos. Tá? Isso não bate com o que eu conheço de MARSA. Tá? Isso não bate, né? Olha o quanto a leitura interpretativa é importante. Olha aqui, deixa eu mostrar para você o que eu estou querendo dizer. Esse artigo mostra para você que o MARSA hospitalar, o GNMEC, que é o que proporciona a resistência a todos os beta-lactâmicos, né? GNMEC-A, ele produz uma PBP mutante, PBP2A. Tá? Essa PBP2A não tem nenhuma afinidade por beta-lactâmicos, a não ser as cefalosporinas de quinta geração, né? Que foram construídas para esse PBP mutante. Né? Então, o GNMEC-A produz um alvo diferente, né? Um PBP modificado. Tá? Então, lá do nosso acrônimo, né? O CIB, né? A alteração de sítio tá ali. O GNMEC-A produz um sítio alterado, tá bom? E esse GNMEC-A que tá aqui nesse cassete cromossômico. O que é um cassete cromossômico? É um fragmento de DNA dentro do cromossomo, não é em plasmídio, dentro do cromossomo do Staphylococcus aureus. Esse cassete, ele tem outros genes de resistência, tá? Ele tem um transposon, a gente vai falar tudo disso no curso, o que é transposon e tudo. O transposon é um elemento genético que tem genes de resistência e pode ficar saltando ali dentro do cromossomo. Esse transposon que o cassete do MARSA tem, leva outros genes de resistência, tá? Resistência a macrolídeo, que é a eritromicina, lincosamida, que é a clindamicina, streptogramina B, né, que seria ali quinoprustin, dalfopristin, né, e espectomicina. E, além de tudo, esse cassete cromossômico tem um plasmídio que foi incorporado nele. O plasmídio foi incorporado dentro desse cassete cromossômico, tá? Que é o PUB110. O que você precisa saber disso? É que nesse plasmídio tinha um gene de resistência a aminoglicosídeo, a tobramicina principalmente.
Então, é impossível eu ver um MARSA, principalmente de ambiente hospitalar, que tenha resistência somente a beta-lactâmicos, tá bom? Esse aqui é um laudo clássico de um MARSA. Eu tenho resistência aos beta-lactâmicos? Tenho. Oxacilina? Sim, né? Mas eu tenho também a aminoglicosídeos, a fluoquinolonas, aminoglicosídeos e a lincosamidas, tá? É um laudo que tem outras resistências a outras classes, tá? Então, se eu faço a leitura interpretativa do antibiograma, eu não deixo passar essas coisas. E esse meu laudo, o que era? Bom, para solucionar esse problema do meu laudo, eu tive que ir a artigos antigos, né? Eu vi que, além do Marza, existem outras cepas, né? Borza. O que é a Borza? É a cepa que hiperproduz penicilinase. E tem a Modsa também, a gente vai falar disso no curso. Tá? A Modsa é a que modifica o PBP. Tá? Por vezes a gente nem toma consciência disso, só faz ali a cefoxitina e pronto. Tá? Então, nesse artigo falava que o verdadeiro Marza, ele é resistente à amoxicilina com clavulanato. Por quê? Porque o gene MECA produz uma BBP mutante que não tem afinidade por nenhum beta-lactâmico. Já a cepa Borza hiperproduz beta-lactamase. Então, se a amoxicilina está com inibidor de beta-lactamase, que é o clavulanato, restaura a ação da amoxicilina. Eu falei, rapaz, então deixa eu testar, né? Fui lá, peguei essa minha bactéria, coloquei o disquinho lá de oxacilina, de cefoxitina, que estavam resistentes, e olha aqui a amoxicilina clavulanato, um halo enorme. Conclusão, isso aqui não era um Marza, isso aqui era apenas um Staphylococcus aureus que produzia muita penicilinase. A penicilinase do Staphylococcus é essa PC1, tá? Então, ele hiperproduzia também ali no PCR, deu gene MECA negativo, tá? Então, esse é um caso que a leitura interpretativa ela é fantástica, né? Olha aqui outro laudo, né? Eu peguei ali todos os laudos meus, né? Então, eu tô aqui com um Staphylococcus aureus, né? Tô vendo resistência a teico e vanco. Eu já pensei, nossa, olha só, chegou um VARS aqui no meu laboratório. A Flávia Rossi fez a publicação, né, de um Staphylo aureus resistente a vanco na New England, o maior jornal médico do universo. Eu falei, nossa, agora eu vou publicar em uma revista de grande impacto também, né? Mas será? Vamos fazer a leitura interpretativa desse antibiograma? Então eu estou vendo que é um Staphylococcus resistente a vanco, tem resistente à oxacilina, é um Marza, né? Tem também resistência a teico e a vancomicina. Agora, olha aqui, tá resistente à linezolida. Não é tão comum resistente à linezolida. A resistência à linezolida pode ser que tenha? Pode, mas não é comum, né? Agora olha que interessante. Antibióticos que agem tanto em bactéria gram-positiva quanto bactéria gram-negativa estavam bem sensíveis, né? Antibióticos que eu pensaria numa frequência de resistência muito maior, né, do que linezolida. É muito mais comum a resistência à gentamicina, eu até mostrei em outro laudo, né? A resistência aos aminoglicosídeos pode até estar dentro do cassete cromossômico do Marza, tá? Resistência à linezolida com sensibilidade à genta já me deixou um pouco cismado, né? Olha aí, resistência também a outro antibiótico que age tanto em bactéria gram-positiva quanto negativa. Sulfa, o mesmo caso, né? Sulfa-metaxazol trimetropin. Será que isso tá certo? Eu pedi para repetir o laudo e eu vou mostrar agora, né? Isso que eu tô te mostrando aqui, ó, olha só, a impermeabilidade, o gram negativo tem essa parede, essa membrana
externa, né? Membrana externa constituída de lipídios, tá? Então, antibióticos que são hidrofílicos já não conseguem entrar, tá? Ou entram por porinas, só que se esses antibióticos forem moléculas grandes, não vão conseguir entrar, tá? Então, vejam só, glicopeptídeos, que é teico e vanco, não entra em parede de bactéria gram-negativa. Vai conseguir matar gram-positivo porque a parede já está exposta, não tem uma membrana externa, né? Olha aqui, ó, ácido fusídico, mupirocina, oxazolidinona, que é a linezolida, não age em bactéria gram-negativa, só age em bactéria gram-positiva. Rifampicina, do mesmo jeito, né? Mas a gentamicina que eu olhei lá, é um aminoglicosídeo, age em ambos, né? E a tigeciclina, que é uma tetraciclina, age em ambos, né? A sulfa-trimetropin, sulfametaxazol-trimetropin, age em ambos, né? Então, tem sensibilidade a essas drogas e resistência a outras, isso deixa a gente curioso. Mandei repetir o laudo. Ah, repete o cartão de automação? Não, você repete manualmente. Por quê? O cartão de automação você não vai ver se tem colônia diferente, que ia matar a minha hipótese, que era um cartão, né, que tinha ali o Staphylococcus aureus, mas estava contaminado com bactéria gram-negativa. E olha só, vamos lá, então, para ver essa placa que foi feita para confirmar a nossa resistência. Vejam só, tá aqui, né, um E-teste, a gente usou o E-teste, passou ali o Staphylococcus aureus, e olhem aqui, na verdade, estava sensível, né? Hoje em dia a gente nem usa muito o E-teste para confirmar, prefere o AMIC, né? Mas nesse caso aqui era um Varsa, o Varsa tem MIC explodindo, até disco pegaria, né? Então, eu tô ali com um Staphylococcus que é sensível a vanco, mas por que a minha automação errou? Olha só, você está vendo umas colônias diferentes aqui, inclusive colônias grandes. Lá no curso Método e Raciocínio em Microbiologia eu mostro que as colônias de gram-negativo são maiores. E aí, isso levantou uma suspeita muito grande, porque ela tinha partido de uma colônia pura. Tá? O que tinha acontecido? A salina do Vitek tinha sido contaminada. Tá? E a gente foi lá, pegou a salina e semeou numa placa e tinha lá colônias de Escherichia coli contaminando a nossa salina, e não tinha Varsa nada. Perdi o meu artigo na revista de grande impacto internacional e era isso, tá? Então, a leitura interpretativa do antibiograma vai prevenir muitos erros no seu laboratório, diminuir retrabalho, gastos, tá? E vai te dar um poder muito grande para avaliar criticamente os seus laudos, tá bom? Tchau!